Espera. Se quisermos um futuro para os nossos filhos, tudo isso precisa parar. Não podemos continuar poluindo rios, mares, solo, subsolo, atmosfera, pois os recursos do planeta têm fim. E todo esse caos promovido por nós humanos está intimamente ligado à maneira como consumimos e produzimos. O setor que pode fazer muita diferença para evitarmos danos ambientais é a indústria, principalmente a metalúrgica, pois ela precisa de muita energia e ainda retira muitos recursos da natureza. Precisamos de automóveis, trens, ônibus, caminhões, celulares, computadores, navios, aviões e uma infinidade de produtos. Mas precisamos também de um planeta saudável para viver. Durante séculos produzimos bens de consumo sem a menor preocupação com o meio ambiente. Na verdade, todas as indústrias terão que sofrer um reajuste, porque hoje em dia já ficou claro que não se pode mais ter industrialização com os níveis de impacto ambiental que a nossa industrialização da Revolução Industrial gerou. Quer dizer, o planeta não precisa da gente para ser salvo. A gente precisa do planeta para poder viver. A ecologia não está fora, a ecologia está no dia a dia da gente, é isso que a gente tem que fazer. E acho que quando a gente conseguir que as crianças entendam essa ideia e os adultos também, a coisa ela se incorpora no seu dia a dia. Até poucas décadas atrás não se falava em aquecimento global, muito menos nas suas consequências. Hoje sabemos que a nossa atmosfera está se aquecendo, que a harmonia climática está desaparecendo, desequilíbrio. Mas que diabo é aquecimento global? Esse é o nosso planeta. Ele é protegido por uma atmosfera, o ar que respiramos. O calor que chega à Terra com a luz do Sol seria quase que totalmente disperso pelo espaço se não houvesse no ar 6 tipos de gases que retêm o calor, conhecidos por gases de efeito estufa, como CO2 ou gás carbônico, metano, por exemplo. Nos últimos 50 anos, a temperatura média do planeta subiu pouco mais de meio grau e a tendência é subir mais. A elevação pode estar ligada diretamente à queima de carvão mineral, petróleo, óleo diesel, gasolina e outros combustíveis fósseis. Entenda, quando você queima a madeira, ela vira um pouco de carvão, cinza, pó. E grande parte dela vai para a atmosfera em forma de gases, principalmente o CO2. Esse CO2 vai tornar o efeito estufa mais eficiente. Mas, quando nasce outra árvore, ela retira da atmosfera a mesma quantidade de CO2. Sabia? 40% de uma planta foi gás, CO2? Quando o CO2 é preso na madeira que cresceu, temos o chamado sequestro de carbono. Um gás vira essa coisa dura. Por isso que o etanol é um combustível renovável. Quando o canavial cresce, ele retira da atmosfera o CO2 gerado pela queima do etanol da outra safra. E fica assim, queima, sequestra, queima, sequestra. Mas, no caso da gasolina, do diesel, do querosene, esses combustíveis vieram do petróleo, estavam sequestrados na natureza, no fundo da Terra, há milhões de anos. Como a gente vai sequestrar o CO2 produzido por eles? Esse é o problema. É aí que o bicho pega. Você querer uma sustentabilidade 100% é impossível, né? Mas existe um esforço de toda a indústria de produzir, até porque produzir de forma sustentável é mais econômico, né? E quando as empresas perceberam isso, elas passaram a investir um pouco mais nisso também, né? E o final da sustentabilidade é você ter um esquema de manutenção permanente, né, ao longo de toda a vida útil daquele empreendimento. Vamos falar do maior vilão da atmosfera, o automóvel. O automóvel produzido no Brasil hoje tem um nível de emissão de poluentes em relação a 20 anos atrás de redução em torno de 95%. Todo transporte sob pneu ele é muito custoso do ponto de vista ambiental. Isso é verdade, mas de alguma maneira também é verdade que a indústria terá a capacidade de superar esse problema. Já existem hoje carros movidos a água. Na França existe já em testes 2 empresas que fazem carros movidos a água. Por determinações legais, as fábricas foram obrigadas a desenvolver catalisadores, injeção eletrônica, motores com maior aproveitamento energético.
As tecnologias são aplicadas também em motocicletas, ônibus e caminhões. Nós temos feito investimentos importantes, por exemplo, reciclagem do carpete de PETs, nós usamos PETs nos carpetes. Nós utilizamos fibra de sisal no painel do novo cargo do caminhão. Na fábrica da Bahia, por exemplo, nós usamos a tecnologia de pintura à base de água, que é menos poluente. O Brasil, cada vez mais, ele tem exigido um nível elevado ou mais exigências no sentido de controlar emissão, não só de poluentes, mas enfim, de ruídos. Outra saída para o controle de poluentes foi a criação do carro a álcool e agora o Flex, que funciona com gasolina ou etanol. Em 10 anos, nós vendemos 20 milhões de veículos Flex aqui no Brasil. Uma contribuição extremamente significativa, não somente na constituição de um programa de energia renovável, como de uma energia que, em termos de emissão de carbono, é carbono zero. A Scania aposta muito na solução etanol. É uma solução que tem uma grande integração com a solução diesel, ou seja, o motor em si e os componentes basicamente são os mesmos. Em Estocolmo já foram 600 ou 700 veículos rodando na cidade de Estocolmo, na Suécia e São Paulo. 60 unidades rodando. Outra saída para o transporte através de caminhões e ônibus é a utilização do biodiesel. Assim como o etanol, o biodiesel é feito a partir de vegetais, o que o torna combustível de fonte renovável, a opção mais ecológica para motores a combustão. Os nossos produtos estariam aptos, ou estão aptos a usar até biodiesel puro, só que nós não temos ainda a produção do biodiesel para usar ele puro, né, mas a diluição. A Scania hoje é a única montadora que possui disponíveis motores para os 3 biocombustíveis que nós entendemos como viáveis, como comercialmente disponíveis. O primeiro é o etanol, o segundo é o biodiesel e o terceiro, que é o mais atual, que vem crescendo muito, é a utilização do biogás. Nós desenvolvemos muito a tecnologia dos carros elétricos e híbridos. Um automóvel elétrico de verdade pode ser uma saída para a contenção de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O projeto desenvolvido no Centro para a Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista, o Secomp, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, no interior de São Paulo, é um grande segredo, mas o engenheiro nos fala de suas pretensões. Quando o mercado estiver apto a absorver veículos elétricos puros, o que não é a realidade de hoje, mas vai ser a realidade num prazo relativamente curto, a ideia é licenciar tecnologias para os grandes fabricantes. Esse carro elétrico é inédito. Ele funcionará a partir de um computador que dará ordens aos 4 motores. Isso mesmo, um motor superpossante para cada roda. Até então, o veículo elétrico ele sempre foi muito mal interpretado. Parece que é um carro lento, parece que é um carro ineficiente, parece que é um carro de pouca performance, mas muito pelo contrário. Você desenvolvendo ele da maneira adequada, ele tem uma performance muito superior a praticamente todos os outros veículos de combustão interna. O carro elétrico funcionará, obviamente, com baterias de alta performance. Mas as baterias não são poluidoras quando descartadas? Ou já estão desenvolvendo baterias que não degradam o meio ambiente? A geração atual de baterias, que é conveniente para veículo elétrico, a gente está falando das de íons de lítio, que o lítio realmente ele é um metal que precisa ter uma destinação correta, precisa ter uma reciclagem correta, mas também existe hoje em dia baterias que usam materiais completamente inertes, como a base de sal. E isso daí, elas não demandam reciclagem praticamente nenhuma. Queremos o híbrido aqui, queremos o automóvel elétrico aqui no Brasil, queremos o caminhão que possa rodar com diesel de cana. Então, o que nós queremos do governo brasileiro é uma política que incentive a produção desse tipo novo de veículo com uma preocupação ambiental maior ainda.
Você sabia? O programa Pro Álcool foi criado pelo governo brasileiro nos anos 1970. O primeiro carro movido a álcool foi o Fiat 147. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já tem uma proposta de renovação da frota de veículos como um todo desde 1996. A indústria vive uma polêmica. Estamos num planeta com recursos naturais esgotáveis. Se continuarmos a extrair minérios indiscriminadamente, eles vão acabar, assim como o petróleo. É por isso que temos de investir em fontes de energia renovável e também precisamos reaproveitar matérias-primas como ferro e aço. Temos de reciclar todos os produtos recicláveis. Reciclar tudo aquilo que for possível, mas antes de reciclar, a gente precisa pensar na reutilização, a gente precisa pensar na durabilidade, a gente precisa pensar no uso inteligente daquilo que a gente já produziu. A CUT está em todas as câmaras temáticas, inclusive no meio ambiente, inclusive dessa coisa das energias e das energias renováveis. E tem opinião, e a opinião da CUT tem sido nesse rumo de disputar um conceito de menos rapidez na mudança dos designers e mais produto de mais durabilidade. Esse é o conceito. O Brasil é o país que mais recicla alumínio, mas não possui política de reciclagem de automóveis, ônibus, caminhões. Aqui há cerca de 10 milhões de automóveis aptos à reciclagem. Ainda não há uma lei federal obrigando o encaminhamento de carros velhos para a reciclagem. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já tem uma proposta de renovação da frota de veículos como um todo desde 1996. Se você olhar no ano de 2008, 2009, no auge da crise econômica mundial, 23 países implementaram programas de renovação de frota. A gente tem que realmente reciclar os carros mais antigos, porque eles poluem mais, porque eles são menos seguros, e com isso você faz toda uma indústria girar. Interessante que um sistema de governo pode possibilitar isso, é um programa, né? Porque você melhora para todo mundo, melhora para o meio ambiente. Dentro do novo plano de renovação de frotas de caminhões, apresentado ao governo pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, recicladoras, institutos e fabricantes de veículos, está prevista a reciclagem de caminhões antigos. Para nós é fundamental, o sindicato tem trabalhado muito em tentar discutir com os agentes públicos aí, o governo federal, BNDES, com as próprias montadoras, para fazer um programa de renovação de frota. Você está num setor de caminhões, que é a renovação dele. Então isso é importante citar, porque está sendo discutido, debatido. É mais uma proposta que o movimento sindical faz, que a CUT faz. Tem que criar as condições, e eu acho que essas condições estão bastante amadurecidas nesse momento, para que esse programa saia e melhore as condições gerais, tanto ambiental, como de segurança veicular, como de eficiência e produtividade na entrega de mercadorias no Brasil inteiro. Para termos um planeta saudável, temos de conhecer as formas de preservação do nosso meio ambiente. Temos de parar de pensar que o problema é do poder público, pois o tema é de interesse de todos. Existem várias propostas para atenuar os problemas ambientais. Você já ouviu falar em logística reversa? Pois é. Indústrias, importadores, comerciantes, distribuidores, serviços de limpeza urbana terão de dar o devido fim aos produtos depois de usados, como computadores, celulares, baterias, pneus. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída por lei. Aquela velha história de vender um pneu e dane-se depois, já era. O produto usado precisa ser encaminhado para a reciclagem ou para o descarte, respeitando normas ambientais. O presidente Lula teve um protagonismo fundamental, que a grande imprensa não trata direito esse assunto. O tema do caminho reverso, de quem coloca um produto no mercado,
tem que recolher esse produto depois do pós-uso, essa coisa é pouco debatida, mas tem lei, tem prazo. Essa lógica, ela vai tender a que as empresas adotem esquemas de estender a vida dos seus produtos, porque passa a não ser mais negócio você fazer um produto que quebra rápido, ou que se esgota rápido. Então, assim, na medida em que evolua essa política, a gente vai realmente conseguir aumentar a vida útil. E a destinação final é parte disso. Com as leis ambientais, as indústrias têm de respeitar normas para existir. E boas ideias surgem. Elas podem contribuir para o meio ambiente e ainda trazer economia. Hoje a gente está trabalhando com trabalho de embalagem metálica. Então, o principal fator foi eliminar os plásticos, né, que foi o primeiro trabalho já envolvido, que a gente chegou a reduzir em torno de R$700 mil em 2013. Nós temos hoje o tratamento de água nosso, nós retornamos essa água para a fábrica para usar novamente. E depois o que sobra é jogado, vamos dizer, no rio aqui próximo, que ele vai totalmente limpo. Mas tudo que for, assim, que gerar resíduo ou que tiver algum tipo de impacto ambiental, ele é totalmente tratado. O que gera receita para a empresa é a parte do papelão que a gente vende, do plástico e do ferro. Agora, em relação ao lixo de varrição, a gente manda incinerar. A gente só descarta mesmo que não tem mais condição de aproveitar. Os resíduos perigosos, que no nosso caso são basicamente borra de tinta e borra de óleo, eles são coprocessados em forno de cimento. Então é uma reciclagem energética. Eu utilizo o poder calorífico desses produtos como combustível para produzir cimento. A questão do meio ambiente é muito ampla. Há trabalhadores que estão preocupados com questões ambientais fora e dentro das fábricas. Respeito ao meio ambiente tem de ser pleno. Que você possa ter o teu trabalho e sair do teu trabalho um ambiente bom de trabalho, um ambiente saudável, e chegar na sua casa e você ter água potável, você ter o mesmo tratamento de esgoto, você poder ter todo o meio ambiente que seja aconchegante, você tenha isso na sua casa e no seu trabalho. Você sabia? No Japão, a lei de reciclagem de automóveis está em vigor desde 2005. Hoje, a taxa média de reciclagem por unidade é de 95%. É totalmente solucionável, é só uma questão de responsabilidade e contas de cumprimento da lei. Falar sobre respeito ao meio ambiente é uma necessidade, mas trata-se de um assunto muito complexo. Por exemplo, todos nós, mesmo os mais fervorosos ambientalistas, andamos de carro, trem, metrô, usamos celulares, computadores. E todos esses produtos são feitos de materiais encontrados na natureza, como minério de ferro, por exemplo. Você entende? Até quem defende o meio ambiente contribui para a destruição de recursos não renováveis. O que fazer? Os recursos naturais eles são limitados, a tecnologia sozinha, se você tiver um consumo desenfreado, ela não vai dar conta, e o consumo não adianta a gente querer simplesmente decretar que ele tem que baixar, porque a gente sabe que as pessoas elas querem viver bem, elas vão acabar querendo ter recursos. Então é um equilíbrio entre essas três coisas. No Brasil, há 11 indústrias siderúrgicas. Elas consomem quase a mesma quantidade de energia elétrica que toda a população do país utiliza em suas casas. A gente vê práticas que são extremamente antiquadas e assim estão na pré-história. Por exemplo, carvão vegetal nos fornos
que não tenha uma origem certificada. Um grande indutor de desmatamento é o setor siderúrgico, especialmente nas áreas de cerrado. Então acho que ali tem uma questão que ela assim é totalmente solucionável, é só uma questão de responsabilidade e contas de cumprimento da lei. Que a responsabilidade nossa ela é muito grande nesse sentido. A legislação ambiental é um dos requisitos das partes interessadas, muito importante, né? Que a gente precisa de estar trabalhando para isso, mas também numa melhoria contínua da redução desses impactos cada vez mais, né? Seja no meio atmosférico, seja no efluente líquido, seja na questão de resíduos, seja na geração no consumo e geração de energia e por aí vai. A gente deveria trabalhar para uma legislação ambiental, social e também trabalhista, né? Cada vez mais rigorosa e não mais flexível. Acho que isso tem que ser democraticamente construído. É muito difícil encontrar um equilíbrio ambiental e produzir aço para alimentar a indústria e contribuir para o desenvolvimento do país, da economia. Uma maneira de evitar o consumo de minério de ferro seria investir em siderurgia baseada em sucata, reciclagem. Se fosse beneficiado novamente, se fosse reciclado, poderia fornecer matéria-prima, trabalho, até crescimento econômico, né, com impactos ambientais muito menores. Trabalho, mais ou menos, os números nacionais falam em torno de 30% da taxa de reciclagem de aço no país. Ainda é um percentual baixo, né? E a gente percebe o quanto que o tamanho do desperdício de aço. A indústria e toda a sociedade têm obrigação de lidar com o tema fundamental, o meio ambiente, o lugar onde todos nós vivemos. A economia, o mercado, empregos, o bem-estar financeiro não podem ser sinônimos de degradação. Não adianta a sociedade exigir não quer aterros, né? Não quer lixões, se na hora que é exigido dela que ela separe, faça a coleta seletiva e entregue esse material num lugar para que ele possa ser reutilizado, não faz essa parte dela. Então nós precisamos, no caso de sustentabilidade, não existe uma solução única, nós precisamos de ter todo mundo envolvido nisso. Claro que alguns iniciam, puxam este carro e os outros vão acompanhando depois, né? Nós temos que vencer a alienação. Isso se resolve com investimento em cultura, em filmes, em sociologia, em filosofia. Agora, esta alienação é também das elites, não é uma alienação de classe, é uma alienação da sociedade. Então, quem tem responsabilidade com o meio ambiente tem que pensar aquilo que se chama o consumo consciente, mas consumir um produto de natureza mais duradoura. Na Europa, as indústrias não são poluentes, elas cada vez mais têm selos verdes, cada vez mais pagam melhor seus funcionários. Mas é claro que para fazer isso, elas transferiram para fora, inclusive para a China, os processos que são impactantes socialmente, economicamente e ambientalmente. Então esse é um processo de reaprendizado, de reajuste cada vez mais necessário e urgente, senão, provavelmente, nós teremos que optar por um outro modelo que não seja do capitalismo industrial. Os desafios não são pequenos e o problema não é só do governo. A degradação ambiental é mais do que evidente no solo, nos rios, nos oceanos, na atmosfera. Mesmo que existam leis e ações focadas na proteção ambiental, elas ainda são muito pouco diante do desastre iminente. Talvez as coisas comecem a melhorar quando houver nas escolas a disciplina Ecologia, com peso tão importante quanto português e matemática. A conscientização ambiental precisa fazer parte do nosso DNA.